Obrigado. Gratidão, Celso, meu amigo, aos amigos queridos do SEAS. Uma alegria estar novamente com vocês. Nós hoje vamos conversar sobre a questão da encarnação dos espíritos. Para isso, inicialmente, precisamos pensar no universo trino: Deus, Espírito e matéria. Deus, nosso Pai, como nos apresentou nosso Senhor Jesus Cristo, é o Criador incriado, é a causa primeira ou primária de todas as coisas. Quando nós vemos, então, esse universo trino, percebemos que, se não é Deus, ou é Espírito, ou é matéria. O Espírito é a inteligência que nós vemos na caminhada do princípio inteligente. É aquilo que dá organização ao universo. Pela vontade única de Deus, se fez, então, inteligências, espíritos, como ele é espírito, semelhantes a ele, só que simples e ignorantes, com desconhecimento das coisas, das vivências, dos comportamentos, assim querendo Deus que nós caminhássemos até o alcance da perfeição. Claro, uma perfeição sempre relativa, porque a perfeição absoluta é do Senhor de todas as coisas, do próprio Criador. E também Deus colocou no universo a matéria para que as inteligências criadas pudessem, atuando na matéria, experimentar coisas, vivências, comportamentos, ações, vivenciar a todo tempo as questões que vão levá-los à manutenção de moradia, ao conhecimento das coisas, ao desenvolvimento da própria inteligência e da moralidade. Então, nós, espíritos, nos servimos da matéria para que nós possamos crescer e progredir. Mas o espírito em si é abstrato, ele não tem forma, ele é, na verdade, os espíritos nos colocam como uma espécie de uma chama, de um clarão. À medida que ele experimenta, então, as primeiras vivências na forma hominal, ele forma o que nós chamamos de perispírito, que é o corpo do espírito. Quando a inteligência manifesta-se no comando da matéria, utiliza a matéria quintessenciada do planeta onde vai servir-lhe de moradia, uma espécie de corpo, de forma, de acordo com aquele planeta. No nosso caso, na Terra, 2 braços, 2 pernas, um tronco, uma cabeça. Essa é a forma que vai dar origem ao corpo físico, que é matéria ainda, mas uma matéria mais densa, que vai fazer com que nós habitemos nos planetas, na Terra e em outros planetas, no mundo físico, no mundo material, no mundo mais grosseiro. E nessas vivências, nós vamos fazer estas caminhadas em direção à perfeição. Claro que, como somos criados simples e ignorantes, esse processo é longo e vai ter sempre a experimentação, o exercício do livre-arbítrio, da escolha, como forma de nós traçarmos este ou aquele caminho. Muitas vezes fazemos opções equivocadas, o que faz com que o caminho fique mais longo, fique mais curvo, faça mais voltas, ou quando optamos por caminhos ou por ações ou por procedimentos que vão nos proporcionar, por estarem de acordo com a vontade de Deus, caminhos mais retos, mais curtos, nessa direção da perfeição. Assim,
os espíritos, que são as inteligências manifestados na matéria, eles passam pelo que se chama de momentos de expiação, momentos de prova, momentos de progresso mais acelerado, momentos de progresso mais lento. A única coisa que nós temos a certeza, e os espíritos nos revelam, é que não há retroação, nós não evoluímos. O progresso é incessante para frente, nunca voltamos atrás. Podemos, no máximo, ficar estacionados. Então, o processo da encarnação é essa experimentação dos espíritos nos planetas em corpos densos. Claro que essa densidade também é relativa ao momento evolutivo de cada um de nós. Na Terra, o nosso corpo é pesado, é chumbado na superfície da Terra. Em outros planetas, cuja evolução está mais à frente de nós, o corpo físico é mais eterizado, é mais leve, traz menos sensações grosseiras e em planetas menos evoluídos que a Terra, esse corpo físico ainda é mais denso, mais pesado, mais suscetível às intempéries, às dores, aos efeitos negativos. Nós, por exemplo, facilmente nosso corpo físico, ele se machuca, ele se fere, ele tem doenças, tem contaminações, tudo isso equiparado ao processo, ao momento evolutivo em que se encontram os espíritos na Terra. Mas essas gradações são infinitas entre o mundo primitivo e o mundo celestial. Aquele mundo que se encontra na escala de mundo primitivo é aquele que se encontra já onde abriga espíritos na escala de espíritos puros, superiores, espíritos que estão mais ligados ao mundo espiritual do que ao mundo material. Nós nos encontramos ainda nessa fase de necessidade de progresso, e a luta é grande. Os espíritos nos dizem que a encarnação é um processo em que nós nos encontramos em espécie de hospital, de escola, de presídio, onde nós experimentamos coisas muito parecidas com aqueles que estão apenados, por exemplo, num presídio, aprendendo na infância da escola, ou também presos a um leito de dor num hospital. Então, essa comparação, para nós, é muitíssimo importante, para nos explicar que os espíritos encarnados na Terra hoje são espíritos que estão dentro desse processo reencarnatório de mundo de expiação e provas já revelado. Nós estamos nos primeiros raios de luz do dia da regeneração. Mas são os primeiros raios mesmo, tipo 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, quando o sol desponta tímido atrás das montanhas. Nós estamos ainda nesse momento. Quando o espírito ele está fora do corpo físico, ele se encontra em estado errante, e ele está no que nós chamamos de mundo espiritual. Também, cada planeta tem seu mundo espiritual, com suas características, com as necessidades equivalentes aos espíritos daquele planeta. Nós, na Terra, temos um mundo espiritual organizado que replicamos muitas vezes construções, feitios, formas que originalmente aprendemos nesse mundo matriz, nesse mundo de origem de onde viemos. Quando lá estávamos, nós somos classificados como espíritos. Quando nós tomamos um corpo físico para uma nova reencarnação, nós somos classificados como alma. Então, todos nós aqui reunidos no Zoom hoje somos almas, espíritos
encarnadas, ou seja, a inteligência, lembrando e recapitulando, a inteligência criada por Deus, simples e ignorante, foi chegada ao momento de habitação no planeta Terra, nos dado como moradia. E nesse planeta Terra, nós assumimos corpos físicos diferentes em sucessivas reencarnações. Hoje, nós somos espíritos reencarnados que assumimos este corpo físico e, portanto, somos nominados de alma. Então, fala nesse momento a todos vocês e a mim também que me ouço, a alma do Alexandre. Porém, o espírito, a essência, a inteligência, não manifesta nesse corpo físico ou ainda não completa no corpo físico, porque quando nós reencarnamos, nós esquecemos do nosso passado de vivência por providência divina, porque senão nós não conseguiríamos vivenciar o que é necessário naquele grau escolar, naquela turma. Então, eu ainda sou apenas a personalidade Alexandre. A alma está manifesta dentro de uma personalidade, que é o Alexandre, nascido lá em 1969, e espero eu, uma vivência ainda um pouco longa. Então, esse período de vida, essa vivência, ela somada a todas as outras que já foram vividas por muitas sucessivas reencarnações, vai formar o que nós chamamos de espírito completo, do espírito consciente de si, do espírito com todas as suas vivências, do verdadeiro conhecedor de tudo que há nessa vivência, nessas experiências, nessas experimentações. Então, para nós dizermos quem nós somos em espírito, é preciso estar fora do corpo. É preciso estar desencarnado. Por mais que a gente exercite o autoconhecimento, a autoiluminação, vamos ficar aquém ainda dessa personalidade global, dessa personalidade cheia, que é a vivência do espírito. Então, espírito é a alma desencarnada e a alma é o espírito encarnado. Quando encarnado, estamos presos ao corpo físico e cheios de limitação. Esse processo reencarnatório, ele, embora nós não lembremos do que vivemos no passado, recordamos muitas coisas através de ideias inatas, através de acesso à memória do próprio espírito por condições e questões específicas que o mundo espiritual vai nos permitir vivenciar. Essa personalidade, com essas revelações, consegue trazer explicações para o campo da vivência atual sobre quem nós somos, dar pistas, vamos dizer assim, de quem nós somos. Então, a necessidade do autoconhecimento, da autoiluminação é grandiosa, porque nós já temos ali algumas pistas de quem somos nós. Em compensação, não vamos ter certeza disso somente após o desencarne. E aí, muitas narrativas existem de que, chegando então ao mundo maior após a morte do corpo físico, grande arrependimento muitas vezes se apossa de nós, porque conseguimos enxergar então com esse olhar ampliado e perceber que deveríamos ter feito mais do que devíamos. A reencarnação, enquanto escola, enquanto momento de aprendizado, nos fará reter os aprendizados e os ensinos e as vivências desta encarnação, que muitas vezes vão nos ajudar a ajustar coisas, a reparar coisas. No Código Penal da Vida Futura, em O Céu e o Inferno, os Espíritos nos revelam que essa evolução que se dá do espírito através das reencarnações,
ela se dá porque o espírito, nas vivências, apreende coisas que não tinha sido apreendido no seu passado. E, com isso, permite correção, ajuste. Então, o primeiro passo, por exemplo, é o despertamento do arrependimento. Quando o indivíduo entende, despertado, obviamente, que o que fez ou faz não é correto. Tem alguma coisa que precisa melhorar. Não é compatível com o que quer Deus, Jesus, para os seus filhos, para os espíritos em processo evolutivo no caminho da perfeição. Então, quando nós nos percebemos disso, passamos pelo primeiro patamar estabelecido em O Céu e o Inferno, que é o arrependimento. A seguir, temos que vivenciar expiações. Por quê? Tudo que fazemos, por uma lei chamada causa e efeito, ação e reação, volta para nós em volume proporcional à necessidade de aprendizado. Então, nós sofremos, expiamos. Para nós, na Terra, dor e sofrimento é expiação. E nós, então, expiamos esse nosso passado para que melhoremos. Não é porque Deus quer que a gente sofra. Não é porque o sofrimento é algo que vai nos ferir. Na ideia do pecado, né? De algo que nós devemos e temos que pagar. O Espiritismo não utiliza essa ideia, esse raciocínio. A expiação é o despertador, é o estímulo para que a gente cresça. É o momento em que nós identificamos a necessidade de corrigir, acertar. E aí vem o terceiro passo, que é o momento que nós mergulhamos nos processos de reparação. A gente já se arrependeu, a gente despertou através desses aguilhões da dor e do sofrimento, do que se precisa fazer, e aí nós passamos a fazer. Muitos de nós têm como exercício do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo o caminho da humildade, do perdão, da abnegação, da tolerância, como já, por exercício, o, o ressurgimento, o rebanhar da reparação. Porque a gente exercita isso com quem? Com o outro. Amor se exercita com o outro, a não ser a cota de amor próprio, que não pode ser exagerada, mas que todos temos que ter também. Fora a cota de amor próprio, o amor ele precisa de outro, o perdão precisa do outro, a tolerância precisa do outro, a abnegação, a humildade precisa do outro. Então, quando nós fazemos isso com o outro, nós vamos fazendo o processo de reparação, porque é o momento que a gente faz o bem. É o momento que, na semelhança da parábola do bom samaritano, que nós descemos da nossa montaria e vamos ajudar o perdido no caminho, mesmo que o perdido no caminho seja alguém que não é bem visto pela sociedade. E nós iniciamos esse processo de reparação, mais das vezes sem saber o que estamos fazendo, mais das vezes sem contar que estamos fazendo, muitas vezes sem registrar nem para quem a gente está fazendo. E esse é o melhor dos mundos, porque eu faço sem olhar a quem. Quantas vezes a gente, por conta dos romances, dos ensinos que vêm romanceados, nenhuma crítica, apenas porque eles nos ajudam até a entender isso, mas não podem ser tomados ao pé da letra.
Quantas vezes a gente ouve alguém dizer assim, não, eu tenho 5 filhos porque eu tirei a vida desses filhos em outra reencarnação e agora eu tenho que trazê-los de novo ao mundo físico. Isso é uma questão muito particularizada, ninguém pode dizer que seja assim. Quando damos a vida através da gestação, da paternidade, há um novo corpo físico que estará trazendo um novo espírito à encarnação, não significa que nós estejamos ali estritamente como devedores, como reparadores com aquela criatura. Nós podemos até ser um benfeitor para ela, como um favor de a receber em nosso lar. Então, não dá para a gente fechar essas coisas. Não dá para a gente estipular quando é que eu estou pagando, quando é que eu estou reparando. Isso, quando nós fazemos, nós, mais das vezes, nos equivocamos. Então, à medida que as encarnações se sucedem, nós temos a reencarnação. Nós não vamos falar de reencarnação hoje especificamente. Vamos manter a ideia do porquê, do para quê, qual o objetivo da encarnação. Para isso, nós estamos aí explicando todo esse processo de vivência do espírito em suas encarnações. Alguém pode dizer, mas a gente não poderia evoluir no mundo espiritual e não precisar vir mais à matéria? Só que tem uma questão aí. O mundo espiritual, ele é um mundo para nós de facilidades e clarezas. Então, evoluir no mundo espiritual é possível. Porém, a maior evolução que fazemos é na matéria, porque na matéria nós estamos neste contexto de aprendizado. A encarnação foi pensada para o nosso aperfeiçoamento. A reencarnação é ideia divina para que nós possamos nos melhorar. E aqueles que não conseguem fazer aquele caminho reto que eu mencionava, porque fazem opções equivocadas, mas precisam da encarnação. A maioria de nós, né? Outros não precisam de tantas encarnações, não precisam repetir a vinda ao planeta com tanto volume. Outros precisam mais. Alguns reencarnam sem estarem dentro do processo reencarnatório de um planeta. Os chamados espíritos missionários, nós temos um exemplo grandioso em o planeta Terra, que é a vinda de Jesus, modelo e guia da humanidade, espírito que não estava mais suscetível ao processo de aprendizado pelas reencarnações, porque já se encontrava na qualidade de espírito puro, mas que faz o seu descenso vibratório, ajusta a criação de um perispírito para habitar um corpo físico durante um período de tempo na Terra, com o objetivo principal, prioritário, de nos trazer a receita do Evangelho, da Boa Nova, da Boa Mensagem. Outros espíritos também já estiveram na Terra em uma encarnação, porque não tem mais necessidade de fazer o processo reencarnatório em nosso planeta. Quantos missionários já vieram apenas para nos ajudar? Mas a maioria de nós que estamos presos ao processo de reencarnação para aperfeiçoamento, somos a maioria esmagadora dos habitantes da Terra. Claro que nós podemos pensar que isso é uma questão que não
Não se pode identificar nela uma linha de sequência. Outro dia eu ouvi de uma pessoa dizendo assim, mas eu não consigo entender por que eu, se vivi muitas vidas, não lembro do que vivi nas outras vidas, porque isso poderia me ajudar. Eu explicava para essa pessoa que menos ajuda e mais atrapalha, porque as nossas vivências do passado, elas são, muitas vezes, do caminho equivocado, do erro. E isso poderia trazer para nós máculas com relação à vivência com os semelhantes, já que se a gente soubesse quem é a pessoa, a gente nem se aproximava dela, muitas vezes, né? De outras vezes, ficaríamos presos a amores, a queridos de outras vidas e que precisamos nos libertar para seguir o caminho individual de progresso, Então, não ter lembranças é muito favorável. Então, segundo o Espiritismo, a criação de seres inteligentes é uma só, aquela feita por Deus. Unido aos corpos materiais, esses seres constituem a humanidade que povoam os planetas, a Terra e outras esferas, né? Uma vez libertos do corpo material, constituem o que a gente chamou de mundo material ou mundo dos espíritos, que povoam os espaços, não é só no nosso planeta. Deus nos criou perfectíveis. Nós temos a semente da perfeição, embora simples e ignorantes. Mas temos em nós o impulso da perfeição. Por isso, temos essa perfeição como uma espécie de objetivo. Por isso, queremos sempre encarnar. Raros são os espíritos que não querem mais voltar ao planeta para o progresso. E esses raros são ainda ignorantes das verdades espirituais. Não conseguem reter essa necessidade de crescimento. Por isso, em todo o planeta e no universo, há uma variância muito grande da ordem dos espíritos. Cada espírito se encontra no patamar evolutivo de acordo com o grau de imperfeição que possuem. Uns mais imperfeitos, outros menos, outros já livres das imperfeições e outros, como eu disse, no estado já de pureza, que são aqueles espíritos que já são co-criadores, colaboradores de Deus, já se aproximam muitíssimo do Senhor. Allan Kardec traz até, em O Livro dos Espíritos, a chamada escala espírita, na questão 100, mas não para a gente ficar se prendendo muito no que se foi colocado ali como um exemplo, porque cada graduação da escala evolutiva ela tem muitas variações. A gente precisa saber que a encarnação do espírito ela não é constante, nem perpétua. A gente não vai ficar reencarnando para sempre. Ela é transitória. Ela tem a ver com esse momento espiritual de cada um de nós. Nós deixaremos de reencarnar. Qualidade de espírito puro, não necessitaremos mais do que Buda. O Siddhartha Gautama, o Sakyamuni, chamava de roda das vidas. Nós vamos sair da roda das vidas porque já alcançamos algum padrão evolutivo. Agora, se nós, exercitando o livre-arbítrio por negligência, má vontade, podemos até retardar esse progresso, como nós falamos. Nunca voltar, mas estacionar ou diminuir o ritmo de crescimento, diminuir o ritmo de aproximação da perfeição e prolongando, por conseguinte, todas as questões que nos envolvem na matéria. Dor, sofrimento, perseguição de um espírito contra o outro, e não conseguimos utilizar o que Deus nos dá para abreviar esse processo, como a questão da abnegação frente ao sofrimento, do reconhecimento da justiça de Deus perfeita
da justiça de Deus certa, e podemos até dizer que a obrigação que o espírito encarnado tem é de prover alimento, segurança para o seu corpo, manter o corpo físico em estado de que possibilite a manifestação das faculdades que vão possibilitar o exercício do desenvolvimento da inteligência e da moralidade. Então, nós precisamos entender que essa união espírito e matéria é o que nos possibilita adiantamento. Isso é muitíssimo útil ao nosso adiantamento. Então, nós precisamos construir a reencarnação e pensar na encarnação, melhor, como uma necessidade. E quando a gente vai vivendo, né, à medida que a gente vai vivendo, a gente vai, através do trabalho, do esforço, da discussão de ideias, da construção de coisas novas, do desenvolvimento de criatividade, a gente vai trabalhando o que é necessário em aperfeiçoamento em nós. E, além disso, nós temos também um outro compromisso, que é auxiliar o progresso material, a transformação e o progresso material e espiritual do globo. Então, nós somos copartícipes da evolução da Terra, evolução material e espiritual. Ao invés de nós destruirmos o planeta, deveríamos estar pensando nas nossas responsabilidades com relação à manutenção e ao progresso do planeta. Então, a reencarnação tem esse propósito, além de ter o propósito da evolução particular individual nossa, tem também a responsabilidade individual de servir à transformação e ao progresso material e moral e espiritual do globo, que lhe serve de habitação. Então, nós precisamos entender que a ideia do progresso, a ideia da evolução, é a ideia divina. É uma construção de Deus para que a gente possa vivenciar momentos de aprendizado nesse lar, que não é definitivo, mas é o lar que nos acolhe. Porque o lar definitivo, original, é o mundo espiritual, é o mundo das aspirações legítimas, como diz Richard Simonetti, né? O mundo espiritual é o que faz nós construirmos as vontades, as aspirações mais legítimas que existem, enquanto na matéria a gente vai exercitar isso. Como existem gradações infinitas na evolução dos espíritos, na Terra a gente tem espíritos de todas as ordens. E nas graduações dos espíritos inferiores, nós temos também variâncias infinitas. Tem espíritos mais aproximados do estado primitivo, ao mesmo tempo também nós vamos encontrar espíritos mais aproximados de um mundo de regeneração, um mundo feliz, um mundo ditoso. Nós convivemos com Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, doutor Bezerra de Menezes, que já foi convidado para ir para um outro orbe. Ele viveu entre nós no século retrasado e demonstrou pela sua vivência toda a sua pureza e grandeza espiritual. Mas há muita variância nesses espíritos. A ideia da encarnação de espíritos, entendendo que o espírito vem de algum lugar e de que antes de vir ele estava em algum lugar, já foi ideia muito comum na Terra. Os patristas da Igreja Católica Apostólica Romana acreditavam, muitos deles acreditavam na encarnação, de que nós vínhamos de um outro mundo, já tínhamos um passado de experiências e voltávamos num novo corpo físico. Mas, em determinado momento, por interesses, essa ideia foi perseguida, foi considerada heresia. E nós temos, então, a ideia da reencarnação jogada de lado,
até, embora no Oriente permanecesse viva e vivíssima. Mas o advento do Espiritismo vem e traz de volta a ideia da reencarnação, que, a princípio, surgia como a palingênese, e muitas vezes identificada também no Oriente de forma equivocada, porém, com o Espiritismo é esclarecido como se dá a reencarnação. Então, a vivência do espírito na Terra é uma coisa que nós mesmos, na essência humana, já tínhamos como ideia inata, como uma ideia que guardávamos desde as primeiras civilizações, passando pelas grandes civilizações, desde os tempos tribais, passando pelas grandes civilizações, até o momento em que nós vivemos. Em O Céu e o Inferno, nos diz o seguinte: normalmente a encarnação não é uma punição do espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito em um meio dele progredir. Então, nós não estamos falando que a reencarnação é algo que tem como ideia central, a punição. Nós até esclarecemos isso, né? Quando falávamos da questão da expiação, não sendo um processo punitivo, mas sendo um processo de despertamento. A justiça divina, ela está presente nessa questão vivamente. E, para isso, nós precisamos perceber que as encarnações, elas se dão mediante aquelas intenções que Richard Simonetti falava, né? Essas intenções claras que a gente tem no mundo espiritual. Então, no intervalo das reencarnações ou das encarnações, o espírito também progride, mas ele busca um sentido de experimentação, de vivência, muitas vezes, o que ele aprendeu. Então, grande quantidade de espíritos também voltam à Terra para provas, para experimentarem as coisas que vivenciaram, que estudaram, que aprenderam, que entendem como consolidados. Mas, quando nós chegamos na matéria e esquecemos de dessas boas intenções, né? Como o Richard Simonetti colocava, que ele chamava de aspirações legítimas, quando a gente chega, a gente esquece um pouco e acaba trocando as coisas, fazendo o que não deveria e fugindo, muitas vezes, do que precisava passar. Uma outra questão que é muitíssimo tratada quando nós vemos esse capítulo que nós estamos estudando é a visão materialista sobre a encarnação. E nós vamos aí pensar um pouquinho no que até Leon Denis trata no problema do ser, do destino e da dor, a respeito de alguns pontos que nos fazem rejeitar a ideia materialista de que nossa vida é única, de que ela é movida pelo cérebro, pelos órgãos do corpo físico e que tudo está restrito à matéria. Mas aí precisamos pensar como que nós podemos identificar a diferença do gênio, do desempenho do amor, dos sentimentos sublimes, das qualidades, que são muitíssimo diferentes em cada criatura, se os átomos são mesmos, se a constituição material é a mesma. O organismo material não é o princípio da vida e de suas faculdades, de Leon Denis. Na verdade, o organismo material até limita
a expansividade, a ação do espírito. O cérebro, por exemplo, é um simples instrumento para que a gente possa atuar. Muitas das doenças que estão na ordem do psiquismo humano, elas nem sempre são casos de deformação do corpo físico, das ligações neurais do cérebro, estão muitas vezes vivendo e atuando e existindo no espírito, dado as suas conturbações, as suas aflições mentais, a sua falta de aperfeiçoamento do organismo espiritual por erros, por fracassos, por autopunição. Então, nós não podemos ter dúvida que o corpo físico, sendo esta máquina abençoada que nos foi dada, né, seja o regente da vida. Esse equívoco ele é muitíssimo presente quando nós vemos, por exemplo, órgãos ineficientes, paralisados, e depois o indivíduo volta à vida física pungente de um coma de 6 meses, de 8 meses, em que estava sendo mantido por aparelhos, ele volta pungente, porque a inteligência ainda precisa daquele corpo físico para vivenciar. Quiçá falar das questões da memória do espírito, das ideias inatas, daquilo que os espíritos trazem de diferente nas suas aptidões. Então, essa ideia do materialismo frente à existência da alma, ela é fracassada. Platão nos dizia que o materialismo, por si só, é uma doutrina malsã, porque, impedindo que nós tenhamos essa ideia da vida futura, da vida que antecede a vida atual, nós passamos a entender a vida atual como um momento que nós podemos fazer qualquer coisa. E aí nos perdemos nos gostos, nas satisfações, nos gozos imediatos, quando, na verdade, é perfeitamente provada a existência do espírito enquanto comandante do corpo físico. Já se tem estudos recentes feitos nas universidades paulistas que provam a eficiência do passe enquanto transmissão de energia, magnetismo regido pela inteligência que habita um corpo, receptivo na inteligência que habita outro corpo, matéria sendo regida em função de benefício do outro através de energias que não são ponderadas pelos aparelhos em que o mundo se apresenta, e que se apresentam no mundo melhor, pelo conhecimento científico atual que se apresenta. Então, nós, enquanto espíritos, vemos e sabemos que a reencarnação ela é facilmente reconhecida. Nós temos aí também os fenômenos de quase morte, em que, na volta para o corpo físico, os espíritos revelam experiências vividas no mundo espiritual. Quando são tirados do corpo físico pela droga da anestesia, que é uma droga potente, a ponto de expulsar o espírito do corpo, né? A consciência volta, claro, ainda ligada pelos fluidos, pelo cordão de prata, ela volta, ela vê, descreve o que aconteceu, descreve as situações que vivenciou, e belamente se vê essa separação entre corpo físico e alma, sendo a alma essa essência espiritual criada por Deus em processo incessante de crescimento. E o corpo físico é apenas esse vaso, esse instrumento sublime,
né? Mesmo que ele seja meio quebradinho, mesmo que ele tenha umas doençazinhas, umas dorezinhas, já esteja naquela idade do condor, mesmo assim é um abençoado veículo até o último minuto da vida. Espírita, lembremos sempre, nós, que cada segundo de nossas existências tem um valor incalculável. Todo proveito dos nossos tempos, à luz do processo da encarnação, tem um valor imenso. Dizem até que a fila, neste momento, lá do outro lado, está bem grande. Então, nós que já estamos no processo de deixar o corpo físico, passamos aí dos 50, dos 60, já estamos aí mais para lá do que para cá. Já sabemos que chegando lá do outro lado da vida, poucas oportunidades teremos de voltar ao planeta. Então, é aproveitar o que temos nesse momento. É usar o nosso tempo com valor. Encarnados, somos agraciados pela bondade de Deus. E queixamos-nos, né? Por que eu estou aqui? Por que Deus me deu isso? Por que Deus me permitiu aquilo? Por que isso aconteceu comigo? Olha, quanto tempo perdido por nós, né? Não estou dizendo que é fácil passar por dor e sofrimento, não. É complicado, é difícil. Mas, à medida que lançamos esse olhar sobre a encarnação, dessas questões 132, 148 de Livro dos Espíritos, vemos aí o valor da encarnação. Vemos o valor da encarnação e passamos a entender que necessitamos lidar com a encarnação com o valor que ela tem. Então, meus irmãos, esperamos ter atendido o nosso estudo da noite de hoje, lembrando sempre que estão lá as perguntas, não deixem de ler, de refletir em cima do que os bons espíritos colocam. Muita paz. Alexandre, muito obrigado.